meus amores, tudo bem com vocês? Fala galera, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós viemos trazer um vídeo muito especial para o canal. Como alguns de vocês que já é inscrito no canal sabem que a gente passou por um processo de financiamento Minha Casa Minha Vida, terreno mais construção. Isso mesmo, pessoal. Então, a gente criou uma playlist para você que ainda não é inscrito ou que já é inscrito e quiser acompanhar os outros vídeos anteriores que a gente fez da nossa obra. É só clicar nos vídeos e encontrar a nossa playlist. A gente fez uma playlist exclusiva para essa obra. Hashtag Diário de Obra é o nome. Então, galera, esse vídeo é basicamente para a gente explicar como que está sendo o nosso processo de financiamento de terreno mais construção com a Caixa. Todo o processo, desde a assinatura do contrato até a liberação da primeira etapa. Então, se você tem interesse em ver esse conteúdo, ele vai ficar todo nesse vídeo. O nosso processo de financiamento, ele deu início lá em novembro de 2023, tá? Hoje é dia 20/7/2024 e a gente já está com uma boa parte da obra construída e já foi liberada a primeira etapa, tá? Então, falando da primeira etapa, tá? Eu e a Kalana, a gente decidiu que queria construir uma casinha pra gente. E a primeira etapa foi procurar um correspondente da Caixa, do Banco da Caixa, porque lá dentro da Caixa você não vai conseguir saber como que funciona o financiamento, né? Então, nesse momento, eu e a Kalana, a gente foi no correspondente Caixa e verificamos que havia uma certa possibilidade de um valor que a gente conseguiria, tanto na questão de parcela, quanto de compra de terreno, mais a construção da casa, ok? Então essa é a primeira etapa que você vai ter que estar fazendo. Vai no seu correspondente Caixa. Se você não sabe onde tem um correspondente Caixa na sua cidade, é só entrar no site da Caixa ou até mesmo ligar para eles, que eles vão estar indicando o correspondente para vocês. A partir do momento que você sabe o valor que você consegue e vai estar dentro do teu orçamento, porque você vai precisar de um valor de entrada, tá? Não é 100% do valor que vai ser financiado. Por exemplo, consegue financiar 190 mil, pelo menos 20% desse valor você vai ter que ter de recursos próprios para ter uma entrada. Para iniciar a obra, né? Isso, para iniciar a obra, e tem vários gastos, por exemplo, que eu vou falar na segunda etapa, que é procurar um arquiteto ou um engenheiro da sua preferência, né? O que tu vai preferir fazer ali, que entenda do processo de preferência, porque ele é bem complexo, tá? O engenheiro ou o arquiteto, ele vai ter que preencher uma planilha, ele vai ter que fazer alguns documentos mais específicos que a Caixa solicita. São vários detalhezinhos até que chega aí para a prefeitura esse projeto que o arquiteto vai fazer. Tem que ser tudo certinho com a Caixa, né? Tudo nos parâmetros, tanto o projeto da casa, né? Tem ali uma planilha que você deve seguir, que tem que ser... Tem vários, você pode construir São, qualquer... digamos, regras, né, amor? Isso, algumas regras que devem seguir. A casa tem que ter laje, ou tem que ser uma telha de tal espessura, tem que ter uma lavanderia coberta, por exemplo, tem que ter uma varandinha de pelo menos 50 centímetros, e assim sucessivamente. O engenheiro e o arquiteto, ele é responsável por isso. Ele tem que ler aquela planilha e ele tem que pegar aquilo e passar para um projeto. Uma das regras, principalmente, né, que tem que ter é que a casa, para eles liberar o habite para ti depois dela prontinha, tem que ter pelo menos uma cozinha, uma lavação, um banheiro, um quarto e uma sala. Senão não é liberado. Essa é uma das regras primordiais do que o arquiteto tem que fazer. Então, conversando com o arquiteto, isso é interessante também porque você vai entrar na próxima etapa, que é escolher um terreno que esteja de acordo com o valor que você consegue financiar. Por exemplo, aqui na nossa região, Santa Catarina, Rio do Sul, tem um valorzinho que é o CUB. O que seria isso? É um valor médio de construção por metro quadrado. Ele está em R$2.000 hoje aqui na nossa cidade. Então você tem que saber que desse valor total do financiamento, você tem que ter uma parte para o terreno e a outra parte para a construção, né? Então, o valor que tem para a construção, você tem que definir a metragem da tua casa. Por exemplo, se você tem R$90 mil e o CUB é R$2.000, você consegue construir uma casa de 45 metros quadrados. Claro, você pode construir uma casa, conversar com o seu arquiteto, para ele já projetar algo pensando no futuro. Talvez um projeto de ampliação com mais um quarto, né? Aumento tipo uma garagem coberta, por exemplo, né? Mas hoje você vai estar conseguindo financiar no máximo
é R$ 2.000 por metro quadrado, o valor CUB hoje da nossa cidade. Você pode pesquisar esse valor da sua cidade no Google, tá? Só jogar lá CUB e o seu estado que você vai ter acesso a esse valor. Então, definindo o terreno, onde fica mais viável para você, onde se encaixa no seu orçamento, porque não vai ter como você escolher um terreno lá no bairro mais nobre. Isso tudo vai depender do valor do seu orçamento, né? Do valor que vai ser liberado para você fazer o terreno mais construção no seu nome, tá? E quanto mais o valor for maior aprovado, maior os juros também. A gente conseguiu um juros bem bacana, né, amor? Isso mesmo. Isso tudo vai depender do seu correspondente caixa. Você tem que entrar em contato com ele e verificar qual que seria o valor ideal para você. Eles avaliam também na tua folha de pagamento, como foi o nosso caso. Após a escolha do terreno, ele estando de acordo com o seu orçamento, você vai ter que conversar com o dono do terreno, se ele aceita uma proposta, porque o processo da Caixa ele é meio demorado e tem alguns, né, a gente se deparou com isso, inclusive, alguns vendedores que não aceitam a questão do Minha Casa Minha Vida, porque muitas vezes o valor mais em conta, eles têm pressa em vender e eles não estão dispostos a esperarem até 6 meses para receber esse valor. Por exemplo, no nosso caso, a gente teve vários terrenos que a gente não conseguiu fechar por conta disso, né? E aí eu conseguia jogar uma conversa com eles, porque, por exemplo, eu até mesmo cheguei em um, eu vi, né? A placa de vende-se já estava até meio gasta, né? Então esse terreno já estava mais de 6 meses ali parado. Então eu falei pro dono do terreno, ó, se você vê que não é viável para ti, tudo bem, mas o terreno é meu, né? Se você quiser, daqui 6 meses você recebe. Caso não queira, pode ser que você venda mês que vem, já receba à vista, ou pode ser que você fique mais um ano com esse terreno parado, né? E foi assim que a gente conseguiu fechar um terreno. Após você ter essa conversa com o comprador do terreno, você pode negociar com ele. Como eu falei lá no início, a Caixa ela não financia 100%. 20% do valor do terreno, você vai ter que custear de recursos próprios, tá? Por exemplo, o terreno de R$ 100.000, R$ 80.000 a Caixa vai pagar e R$ 20.000 é por sua conta, como foi o nosso caso. Então a gente acertou os R$ 20.000 com o vendedor do terreno, deu entrada, fez um contratinho ali, que você pode fazer esse contrato também, tanto para ti quanto para a garantia do próprio vendedor também, né? Porque, por exemplo, né, a gente quer que isso não aconteça, mas vai que você dê entrada no terreno e daí daqui a pouco aparece uma oportunidade para o cara vender à vista e ele vai lá e vende esse terreno. E aí o projeto que você fez lá e aprovou em cima desse terreno, ele vai acabar indo por água abaixo, porque não tem como você tirar uma casa projetada para um terreno e jogar para outro. Muitas vezes não tem essa possibilidade, até porque você já vai ter gasto, como vou falar nas próximas etapas, com o alvará da prefeitura, que vai ter um custo também. Então, pessoal, definindo o terreno, fazendo um projeto da sua casa, mediante o valor que você tem para construir, perante ao CUB da sua cidade, né, vezes o metro quadrado, ali você vai conseguir definir o tamanho da sua casa. Como é o nosso caso hoje, a gente vai fazer uma casa com um quarto. Se Deus quiser, a gente vai ampliar mais um quarto futuramente, né? Mas hoje a gente está dentro desse orçamento e está ótimo, né? Pra gente hoje vai nos suprir legal. Você vai fazer o projeto em cima desse terreno e vai levar ele para a prefeitura, tá? Por quê? Porque você vai precisar aprovar essa casa, essa construção, falar que ela está de forma legal sendo construída naquele terreno, tá? Na prefeitura. Você vai ter uma taxinha ali que você vai precisar pagar, tá? Mas é tudo tranquilo, essas taxas aí, elas já estão inclusas naquele valor inicial de entrada, tá? Então você vai ter que ter uma entrada, isso é óbvio, né? Que vai ter custos aí, por exemplo, do arquiteto, né? A entrada do terreno e esses papéis que você vai precisar estar fazendo também, né? Esse custo da prefeitura, no caso, é o custo do engenheiro, que ele vai avaliar esse projeto que o arquiteto fez, para ver se está tudo certinho nas normas, para daí liberar o alvará da construção. Estando tudo de acordo esse projeto, a prefeitura ela vai emitir um alvará de construção para você. Por que você vai precisar desse alvará? Para mandar ele para a Caixa, tá? Você vai precisar de todo esse processo antes de encaminhar o teu processo de financiamento para a Caixa. Você vai precisar do alvará dizendo que é essa casa que você quer construir naquele terreno, porque é um processo de terreno mais construção.
E após você pegar esse alvará, você vai encaminhar esses papéis para a Caixa, ok? A Caixa, recebendo esses documentos, eles vão solicitar uma visita a esse imóvel de um engenheiro credenciado pela Caixa, ok? É esse engenheiro que vai lá e vai ver se realmente esse terreno existe, se realmente tem essa possibilidade dessa casa ser construída naquele local. As medidas e tudo mais. Exatamente. E ele vai avaliar se o terreno está sendo uma boa compra. Por quê? Porque a Caixa, ela fica com esse terreno mais construção como uma forma de garantia para eles. Caso você não consiga pagar essas prestações, né, e você perde para a Caixa, né? Que ninguém quer isso, né? Mas eles pedem isso como uma garantia, né? Então, por isso, essa importância do engenheiro da Caixa, credenciado, ir lá nesse terreno, visitar, ver o valor dos imóveis que tem na vizinhança e definir um valor médio, né? Um custo ali um custo venal para esse terreno, se realmente vai valer a pena, e definir um valor, né, que vai ficar como uma garantia lá na Caixa. Aprovado tudo isso, né? Aí vem o processo de visita na Caixa, certo? É uma entrevista. No caso, eles chamaram nós, depois que o engenheiro foi lá, avaliou o terreno, tudo mais, eles fizeram uma documentação, chamaram nós até na Caixa e fizeram perguntas. É simplesmente uma entrevista bem rápida, perguntando se realmente a parcela ficou boa para nós, ficou acessível, o valor, se a gente já tem o valor de 20%. Caso você, por uma aventura, eu não tenho condições de pagar tal mês, se eu tenho um parente mais próximo para custear aquele momento para mim, perguntas bem básicas mesmo que eles fazem. Isso mesmo, é mais como que se fosse uma garantia a mais para eles, né? Para ver que você realmente está confiável naquilo, que você está fazendo uma escolha certa para sua vida, porque são 35 anos no mínimo que você vai estar fazendo financiamento e tendo essa prestação para pagar todos os meses, né? Pessoal, só recapitulando que a gente acabou perdendo a parte desse vídeo na parte da edição. Esse dia da entrevista foi dia 8 de março. Nesse mesmo dia a gente tinha que ter um determinado valor ali, valor de taxa de administração de contrato que devemos pagar, né, para o banco que está sendo feito esse financiamento, tá? Esse é uma taxa normal. Passado alguns dias, eles solicitaram alguns documentos para atualização cadastral, tanto dos compradores quanto do vendedor do terreno, e somente no dia 10 de junho foi solicitada a assinatura do nosso contrato. Então tem uma outra parte depois disso, que é pagar um ITBI, né, que é um imposto sobre transição de bens imóveis. No caso do nosso, deu R$500 o valor, tá? É uma taxa lá na prefeitura que você vai estar pagando, você vai ter que solicitar ali um boleto, né, que a prefeitura vai estar emitindo para você fazer o pagamento desse imposto, que seria a transição do imóvel, que vai ser a próxima etapa. No caso, sendo todos esses processos anteriores aprovados, né, você vai ter o terreno já no seu nome, depois de pagar essa taxa e depois que você ir no registro de imóveis, que seria a próxima etapa, tá? Você vai pegar esse ITBI, comprovante de pagamento, né, e vai lá no registro de imóveis para transferir o imóvel para o seu nome, que seria o terreno, tá? E nesse momento tem uma parte bem importante, que geralmente, né, se você está construindo pela Minha Casa Minha Vida, que é uma das regras, né, tem que ser o seu primeiro imóvel, tá? Você não pode ter nenhum imóvel no seu nome. E no cartório, ninguém te fala, mas você tem direito a 50% de desconto, né, nas taxas ali que você vai ter no cartório. A gente tem que pesquisar mesmo e ir atrás, tá? E no momento que você for lá no registro de imóveis, você já vai solicitar para a atendente, né, e vai explicar para ela que é o seu primeiro imóvel, que está sendo pelo Minha Casa Minha Vida, e ela tem o direito de te fornecer esse desconto de 50%. No nosso caso, o valor ficou em R$ 1.611 com os 50% de desconto. Seria o dobro do valor caso fosse o nosso segundo, ou se a gente não lembrasse a atendente que a gente tem... solicitar o desconto, né, como mesmo. o primeiro imóvel. E também lembrando, esse processo também não é de um dia para o outro, tudo demorou muito tempo. Para eles fazerem a análise do comprovante do ITBI e mais para passar a transferência para o seu nome, demorou em torno de 10 a 15 dias. É um processo bem demorado, tá? Não foi tão rápido. Eu não sei se tinha muita demanda na Caixa por ter todo esse tempo de demora mesmo, tá? Pode ser que no seu caso seja mais rápido, pode ser que demore talvez um pouco mais, a gente não sabe do tempo de espera da Caixa. A gente queria que saísse logo depois do que a gente assinasse, mas não é a realidade, tá?
mas é um processo demorado, porém que vale muito a pena. A sensação de você estar construindo a sua própria casinha não tem... É muito gratificante, tá? E assim, também varia de cada região, porque a gente viu bastante vídeo quando a gente começou com esse processo de financiamento, e teve região que demorou em torno de 2 meses, né? Exato. Eles iniciaram e logo já estavam na etapa da obra, já. Tudo depende da sua região mesmo. Então, né, nesse momento o terreno já é seu e dali você já consegue iniciar a sua obra. Você já tem a garantia de que aquele processo já está todo feito, todo aprovado, então dali você já consegue iniciar a sua obra, né? No caso, como que você vai iniciar a sua obra? Lá do início, até acabei de lembrar vocês, mas lá no início já quando talvez você esteja no processo de... que eles vão estar começando a chamar vocês já tem que estar atrás de uma mão de obra, tá? Não sei se vocês vão optar por fazer com construtora, como foi o nosso caso, a gente optou em fazer diretamente com o pedreiro, porque a gente teve uma conversa com ele, tomou mais confiança na conversa com ele, tá? Pode ser de qualquer forma, pode ser construtor ou pedreiro, né? A mão de obra é você quem define a compra de materiais. Se for com a construtora, é eles que definem o valor, né? Aí fica a seu critério ver esses detalhes, né? No caso da gente, a gente iniciou, né? Levamos sorte que o pedreiro tinha recém finalizado uma obra, já iniciamos a nossa, damos sequência e já iniciamos o processo de fundação, como estão nas playlists aí para vocês verem também, né? Que é bem interessante, né? A gente nunca construiu, nesses vídeos contém ali todos os detalhes sobre como que está sendo a nossa construção, a nossa primeira obra. Quais que são as etapas da obra daí, né? Aí, todo esse processo vai ser por conta de vocês. No caso, a gente usou uma estratégia também, que eu posso deixar de dica para vocês. A gente tinha um montante em dinheiro, porém vocês vão acabar gastando talvez um pouco mais. É interessante ter um cartão de crédito, alguma coisa com um limite meio bom. Por quê? Porque a Caixa ela libera o valor só depois que você tem pelo menos até 1,5 metro de parede construído. Você, quando faz o projeto da casa e envia esse projeto para casa, você precisa preencher uma planilha, né? Essa planilha ela contém todos os custos, desde fundação até finalização da obra. E cada item tem um percentual, tá? No caso, a liberação, ela pelo menos tem que ter 20% da obra completa. No caso da nossa primeira liberação, demorou o quê, amor? Uns 10 dias depois que a gente enviou. Uns 10 dias a gente conseguiu uma liberação de 34%. Porém, um bom valor desse a gente conseguiu comprar no cartão de crédito, parcelado, né? Então a gente pagou a primeira parcela por conta, né? E as outras ali a gente quita tudo com o que liberou de dinheiro. E a partir dali a gente já continua a nossa programação de construção da nossa casinha. Então, o vídeo de hoje era sobre esse assunto, sobre todo o processo que a gente passou até o momento. A gente vai fazer outros vídeos mostrando a nossa planilha de gastos até então. Então, se você ficou com alguma dúvida a mais, né, se a gente não tocou em algum assunto que você tem alguma dúvida e que possa estar dentro do que a gente consegue responder para você, é só comentar aqui abaixo, ok? Que a gente vai estar dando essa atenção e respondendo para vocês sobre a sua dúvida. Com certeza. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E também dá uma olhadinha lá na playlist que vai estar todos os vídeos da nossa casinha, da nossa construção, as etapas e tudo mais. Um enorme beijo e até o próximo. Tchau! Até a próxima. Tchau!